Shalom, canal mostrando as origens. Eu quero falar para vocês da formação da comunidade de Cristo, como era chamado, de acordo com os textos, de acordo com a história que a gente conhece do cristianismo, tá certo? Era chamado comunidade primitiva, tá? Era chamada de comunidade primitiva. Mais tarde ela foi se transformando, ela começou em 33, né? Essa comunidade, digamos, uma forma de querer se organizar. E ela terminou até 325, tá certo? 325. E então, mais tarde foi se tornando também chamada de Igreja Apostólica, mais à frente, porque toda a história vai com o tempo, vai se perdendo a origem, vai se modificando, né? Foi chamada depois de Igreja Apostólica, depois foi chamada de Igreja Católica Apostólica, depois ficou ligado a Roma, ao Império Romano, que assim por diante, quando o imperador, né, Teodósio I, não é isso? Passou a transformar essa comunidade, numa igreja católica apostólica romana. Digamos que ela passou duas fases. Igreja, digamos, comunidade primitiva, que o pessoal chama de igreja primitiva, e chamada também de comunidade apostólica, que o pessoal chama também de igreja apostólica, e tornou-se, aí depois passou a considerar como uma igreja primitiva e original, chamada católica apostólica romana. Passou a ser considerado. Então muita gente fica dizendo que a igreja congregação cristã é a igreja apostólica, é a igreja primitiva. Não é verdade isso, tá? Nunca foi e nunca será. Assembleia de Deus, Deus amor, esse cristianismo de hoje, moderno, nunca foi a comunidade primitiva ali, digamos assim, do primeiro século, de 33 depois de Cristo. Nunca foi. Que aquela igreja primitiva era a igreja ali do povo judeu, né, um judeu, e de algumas pessoas que o pessoal chama de estrangeiro, que era chamado gentil, que seguia aquela comunidade, aquela ideologia, segundo o que a história cristã mostra. Estão entendendo? Então, a igreja católica vai se expande mais à frente, vai ganhando espaço. Depois, Martim Lutero faz a reforma protestante, quando ele mexe com esse que tu desvia. E desse fruto da reforma de Martim surgiu as igrejas, congregação cristã, Assembleia de Deus, essas igrejas cristãs que tem no mundo moderno de hoje. Mas nenhuma dessas igrejas é a igreja do primeiro, digamos, de 33 depois de Cristo. Não é nenhuma. Não é a católica, não é a Assembleia, não é a Igreja do Véu, nunca foi, tá certo? Que aquela igreja lá de 33 depois de Cristo, as origens dela se perdeu com o tempo. Claro que tem muita coisa do primeiro século. Tá? Porque depois ela virou igreja apostólica, depois ela virou católica apostólica romana, depois aí hoje no mundo moderno é tanto da religião, a igreja católica depois saiu dela várias filhas dela, né? A igreja do véu, né? A igreja do véu, que se chama congregação cristã, já é fruto da reforma de Martim Lutero. Então cada uma dessas igrejas cristãs no mundo moderno de hoje quer dizer que é a igreja primitiva, mas não é verdade, tá certo? Ok? Não é e nunca foi e nunca será. Só para vocês verem. Você tem que estudar a origem. Era chamada de igreja primitiva. Naquele tema, a igreja primitiva era o nome que dava, digamos assim, comunidade primitiva. Surgiu em 33, então quando houve esse concílio, claro que foi se modificando as coisas, né? Porque o Estado ele foi se apoderando, foi passando a ter o controle, foi modificando, né? Porque digamos que na primeira comunidade do primeiro século não tinha muitas doutrinas instituídas. Depois os imperadores, os papas foram inserindo na Bíblia as doutrinas para ser seguida, tá? Foram pegando os livros, os livros que eles foram pegando, livros antigos, a maioria foram banindo aqueles livros, foram chamando de apócrifo, né? Livros falsos, e foram inserindo esses 4 evangelhos que a gente conhece. Mas no primeiro século, digamos assim, não existia esses evangelhos. Desses 4 evangelhos, era muito mais do que isso, era muito evangelho, era muita coisa, que ninguém sabia nem quem escreveu isso aí. Isso é uma historiazinha que eu estou falando, básica, da história da fundação do que o pessoal chama de cristianismo, do cristão, né? Que as pessoas falam, cristianismo, a primeira igreja era a igreja cristã, não. Para começar, Jesus nem cristão, nem a palavra Cristo vem do grego, Christoi, tá certo? Jesus não é cristão. Jesus ele era um judeu. Até o nome dele em aramaico é Yeshua, tá? Que hoje o povo chama de Yeshua HaMashiach, né? Que o pessoal chama por aí, tá certo? É o nome traduzido para a língua grega, Christoi, dando na sua palavra cristã. Mas a comunidade primitiva era apenas comunidade primitiva. Só isso. Ok? Canal mostrando as origens antigas.
Todarabá. Veja meus vídeos, compartilhe, tá? Shalom.